Vamos para mais uma arcaula sobre funções inorgânicas. Então vamos lá, roteiro. A gente vai ver conceitos importantes, que foram dúvidas que apareceram durante esse tempo, e que é importante entender e deixar bem claro. A gente vai ver cada uma das funções de ácido, base, sal, óxido e hidretos. Tem mais, só que as outras não são tão importantes. Então, o próprio hidreto não é tão importante assim. E também a gente vai ver a questão da força dos ácidos e das bases, que é um assunto bem importante. Bom, vamos lá. Dissociação e ionização. São conceitos bem parecidos, mas tem uma nuance, uma diferença bem importante, que é justamente isso. A dissociação é quando um composto, geralmente de ligação iônica, uma ligação mais forte, que é uma ligação entre íons, ele vai se separar na água, em dois íons, que são os íons originais. Então, não vai ter uma quebra de ligação. Vai ser que nem isso aqui. São duas pessoas coladas, a água chega, empurra e separa. Não quebrou, ela só separou. Agora, na ionização, geralmente quando é um composto covalente, uma ligação com ligação covalente, vai haver essa quebra. Porque na ligação covalente, a gente lembra que ela é formada pelo compartilhamento de elétrons. Então, você está compartilhando, tem uma força aqui juntando eles. Aí vai chegar a água e pum, quebra. Entende? E isso acaba gerando dois íons, porque ele vai puxar mais esse elétron do que o outro. Então, um vai ganhar o elétron e o outro não. E por que isso é importante para estudar na parte de função inorgânica? Por conta do conceito de força de ácido e base. Porque ele vai pegar justamente nisso. De quanto a pessoa se solta na água, independente se for dissociação ou ionização. E isso é importante também porque aqui vale ressaltar que no final os elementos têm movimentação livre na água. E é isso que provoca a condução de eletricidade, porque permite o fluxo de elétrons. Porque quando a gente coloca os dois na água, independente se ele vai dissociar ou ionizar, você vai gerar íons. Então vai ter uma parte positiva e uma parte negativa. E é isso que a gente precisa, para gerar uma corrente, que a gente vai ver, vocês vão ver mais para frente em eletricidade, com o professor de física, que precisa ter uma parte negativa e uma outra positiva para que os elétrons eles possam andar no meio, para que eles consigam ir pulando de um lado para o outro e assim gerar a corrente. Então é importante saber isso, tá? Mas é isso. Vamos lá, ácidos. A gente vai ver, mais para frente, vocês vão ver com o professor Breno, de orgânica, as teorias, ácido-base que existem, Arrhenius, Lewis, Bronsted-Lowry. No momento, a gente vai pegar só uma definição mais simples de Arrhenius, que é o ácido ele é todo composto que quando está em água, ele vai liberar o cátion H+, ele vai liberar o íon H+. Então, ele acaba sendo um composto que tem que ter hidrogênio na sua fórmula. Então, ele sempre vai ser hidrogênio mais outras coisas. E essas outras coisas fazem com que a gente separe eles em duas categorias, os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos, eles têm essa aparência, porque eles, pelo próprio nome hidrácido, é só o hidro, é só o hidrogênio. Então, ele é o hidrogênio com uma certa quantidade, que vai depender do composto, mais o ametal. Porque isso é muito importante a gente ter em mente. Os ácidos, geralmente, o outro composto fora o hidrogênio é um ametal. Porque os ácidos eles são geralmente de ligação covalente. Então, eles ionizam em água. Tá? Aí, de exemplo, a gente tem o HCl, o H2S, o HF, que são ácidos bem famosos e bem importantes. Principalmente o HCl. Agora, os oxiácidos, o próprio nome, oxi, de oxigênio. Então, para ser ácido, ele tem que ter hidrogênio. E para ser oxiácido, ele vai ter que ter oxigênio também. Então, ele é um cara que é HAO, que vai ser o hidrogênio, o ametal e o oxigênio. De exemplo bem famoso, a gente tem o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e o ácido carbônico. Esse é bem legal porque é o fermento de bolo, quando a gente pega o sal dele, que eu vou falar mais para frente. Aí, beleza. Isso é o apanhado geral dos ácidos. Só que não basta saber só o que é um ácido e identificar, a gente tem que saber nomear. Para isso, a gente tem que decorar um pouco dessa tabelinha. Essa tabelinha aqui são os principais ametais, que vão cair nos ácidos.
que é o boro, carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, flúor, cloro, carbono e bromo. Carbono não. Carbono eu já falei, na real. Né? Então, tipo, eu separei essa tabelinha porque ela é bem importante da gente ter em mente, tá sempre relendo para poder decorar mesmo, porque essa parte dos radicais é muito importante. Por quê? Porque quando você vai ver ali a nomenclatura, tanto de hidrácido quanto de oxácido, você precisa saber desse radical. Então, por exemplo, o hidrácido ele tem um nome mais fácil. O hidrácido ele é ácido com radical mais hídrico. Então, por exemplo, o ácido, o HCl, ele é de cloro. Então, você vai usar esse radical, clor. Quando você pega o clor e junta com o hídrico, você forma clorídrico. Então, o HCl é o ácido clorídrico. Se fosse com bromo, você pegaria brom mais hídrico, bromídrico, ácido bromídrico. Se fosse com carbono, se existisse, não existe, seria carbono mais hídrico, carbonídrico. Então seria um ácido carbonídrico, só que ele não existe, tá? Só para deixar bem claro, só para dar um exemplo aqui, para vocês verem mais nomes. Agora, os oxiácidos são mais complicados, porque vai depender do NOx, que é o número de oxidação do ametal. Aí para isso a gente tem que saber mais coisas. Aí você tem que saber essa tabelinha, mas principalmente essa tabelinha, que é a tabelinha de prefixos e sufixos. Prefixo, não sei se vocês já viram ainda em gramática, é o que vem antes do nome, coladinho nele para formar a palavra. E o sufixo é o que vem depois, tá? Então, isso vai acabar dependendo do NOx, porque tipo, um mesmo ácido, tipo, um mesmo metal pode ter vários oxiácidos. Então a gente tem que saber diferenciar. E a gente diferencia pelo NOx. Então, por exemplo, o ácido do cloro, ele é o melhor, porque o cloro ele pode ter tanto NOx mais 1, mais 3, mais 5 ou mais 7. Então, ele é o exemplo perfeito para a gente usar essa tabelinha. Quando ele está no menor NOx possível, quando ele está no NOx baixo, a gente usa o sufixo oso. E quando ele está no NOx alto, a gente usa o ico. Só que às vezes o cara tem mais de um alto, mais de um baixo. Então a gente tem que saber diferenciar esses também. Por isso que a gente usa dois prefixos, quando está no mínimo e quando está no máximo. Quando está no mínimo, a gente usa o prefixo hipo e quando está no máximo, o per. Então acaba que fica assim, de baixo para cima, né? O menor NOx possível, ele é hipo mais uso. Aí depois ele fica só uso. Depois ele fica só ico. Depois ele fica per mais ico. Entende? Então vamos ver aqui os exemplos. Esse aqui, o NOx está mais 7, é o mais alto. Então ele tem que ter o per. E como é alto, ele tem que ter o ico. Usando o sufixo, o radical, quer dizer, ele fica ácido perclórico. Quando a gente desce mais uma casa e vai para o NOx 5, não é o máximo já, mas é alto. Então a gente continua usando o ico. Então fica ácido clórico. Os acentos a gente usa só para poder não errar a pronúncia de sílaba tônica, tá? Não precisa se preocupar muito com isso, que acaba sendo um pouco intuitivo de você pensar, que é ácido perclorico é feio. Aí beleza, a gente desce mais uma casinha, vai para o NOx 3, já é o NOx baixo, mas não é o mínimo. Então a gente só usa o oso, ácido cloroso. Quando a gente chega no NOx 1, é o mais baixo de todos. E como ele é baixo, que é o mais baixo, você usa o hipo e o oso, ácido hipocloroso. Tudo bem? É mais ou menos isso de ácido. A gente tem que se atentar mais nesse momento para a nomenclatura, que é o mais importante. Saber olhar para um ácido e dar um nome para ele. Passando. Base é mais simples. Porque, tipo, é mais ou menos o mesmo raciocínio do ácido, só que ao invés de liberar H+, ela vai liberar OH-, que é o nome, tipo, que esse OH- é o ânion hidroxila. Então, ele vai ter que ter esse ânion na sua fórmula. Por isso que a fórmula geral é MOH com uma certa quantidade. Por que M? Só para poder lembrar de metal, porque bases geralmente são de metais. Existe exceção? Sempre vai ter em química. Por exemplo, eu não botei aqui, mas o hidróxido de amônio, que é o NH4OH, é uma base de um composto, que é o nitrogênio, que é um ametal. Mas, em geral, são metais. Por que isso? Porque as bases, em geral, elas são de ligação iônica. Elas formam íons. Elas são, tipo, são de compostos iônicos. Então, sempre,
quando você pega um metal, é mais fácil você fazer isso porque a diferença, né, de eletronegatividade, que é o que a gente usa como conceito para poder, né, classificar as ligações, ela é mais alta, porque os metais eles sempre querem doar seus elétrons e o ânion hidroxila ele sempre quer reter esses elétrons. Então acaba que quando forma ligação, você tem já tipo, dois íons juntos, aquelas duas pessoas. E é isso, mais ou menos, a definição de base. Novamente, o mais importante nesse momento é a gente olhar para uma base e poder identificar que é uma base e dar um nome para a base. Então vamos lá, o nome dela é bem mais simples que de ácido. É só hidróxido de alguma coisa, que vai ser o nome do metal. Então, por exemplo, o NaOH, o Na é o sódio, então vai ser hidróxido de sódio. Ca é cálcio, hidróxido de cálcio. Tem um porém, que é essa parte da observação. Alguns metais ele tem mais de um NOx, que nem naquela parte, né, que eu falei dos ácidos, do cloro e outras coisas, também acontece aqui. Aí você tem duas opções para nomenclatura. A opção mais formal, a outra não está errada, mas essa aqui é mais formal e não tem muito erro. É você colocar hidróxido de nome e em algarismo romano você coloca o NOx do elemento. Então, por exemplo, FeOH2. Nesse caso, o ferro tem NOx mais 2, porque a hidroxila sozinha é menos 1. Como são duas, menos 2. Então, para poder equilibrar, ele fica mais 2. Então, vai ser hidróxido de ferro 2. Esse daqui, não, esse é o Fe. Eita, eu errei a fórmula. Tá, eu vou ajeitar e mandar a apresentação direitinho para vocês. Mas aqui era para ser FeOH3. Esquece esse 2. Como é FeOH3, ele vai ser o ferro, o NOx do ferro vai ser mais 3. Então ele é o hidróxido de ferro 3. Aí o que tem com essa outra nomenclatura? Essa outra nomenclatura, ela segue o mesmo raciocínio da nomenclatura de oxiácido. O cara que tem um NOx mais baixo recebe o sufixo oso e o cara que tem um NOx mais alto recebe o sufixo ico. Então, por exemplo, aqui é NOx 2, então é hidróxido ferroso. Aqui tem NOx mais 3, então é hidróxido férrico. Entenderam? Menor NOx oso, maior NOx ico. Aí aqui é só, esquece esse 2, eu vou ajeitar. Aí é mais ou menos isso de base, tipo, nomenclatura mais simples, tem que ter a hidroxila no composto. Agora vamos para a parte que é importante disso. A força. É um conceito bem abstrato nesse momento. Quando a gente for olhar equilíbrio, a gente vai entender um pouco melhor. Mas, tipo, basicamente é assim. Ácidos ou bases fortes são aqueles que eles vão se ionizar ou dissociar completamente em água. Então, você vai colocar você coloca 1 grama de HCl na água, essa 1 grama inteira vai se ionizar. Você coloca 1 grama de hidróxido de sódio na água, essa 1 grama inteira vai dissociar, tá? Então, como a gente não viu os cálculos ainda, ou não decorou ainda, tipo, a gente tem que saber como que a gente prevê quem vai ser forte e quem vai ser fraco. Como o ácido tem duas classificações, cada uma delas vai ter uma forma de você identificar. Os hidrácidos, como eles são mais reduzidos, é por decoreba. Então a gente tem que decorar que os hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI. São os hidrácidos da família 17, excluindo o flúor. Porque o flúor ele é muito eletronegativo. Então ele não quer soltar aquele hidrogênio. Ele quer ficar o hidrogênio com ele. Também ele é muito pequenininho. O flúor, vocês vão ver que ele sempre foge à regra. Quase sempre foge à regra. Então, é decorar. Só esses três é mais tranquilo. Agora, oxiácidos. Esse tem uma fórmula de calcular. Então, vamos lembrar. A aparência geral dele é HNaOM. Então, a relação entre o número de hidrogênios e de oxigênios vai ser o que vai dar a força para ele. Vai dizer para a gente se ele é forte ou não. E ele vai ser forte toda vez que o número de oxigênios menos o número de hidrogênios for igual ou maior do que 2. Então, para ele ser forte, tem que ter muito mais oxigênio do que hidrogênio. Então, por exemplo, o H2SO4 tem 4 oxigênios e 2 hidrogênios. 4 menos 2 é igual a 2. Como ele é maior ou igual a 2, então funciona, então ele é forte.
Se fosse, sei lá, H3SO4, seria 4 menos 3, daria 1, aí ele não seria forte, tá? Mas poderia ser HSO4, aí seria 4 menos 1 dá 3, então 1 é forte, tá? Aí só para tipo, exemplificar, né, tipo, para não ficar só forte, só a definição do forte, se for igual a 1, ele vai ser moderado, então vai ser tipo, mais ou menos forte. Tipo, mais ou menos, nem forte nem fraco, tipo, ele é um meio termo. Agora, se for menor do que 1, ele vai ser um ácido muito fraco, porque não vai ter essa força de atração do elétron para poder liberar H+, tá? Então, lembrando, oxiácido, se a diferença entre o oxigênio e o hidrogênio for maior ou igual a 2, é forte. Se for igual a 1, é médio. Se for menor do que 1, é fraco, tá? Base forte, ela também é muito decoreba. Mas é basicamente o quê? Primeira família e segunda família são as famílias que vão ter bases fortes. Só que a gente tem que ver quais delas serão fortes. Na primeira família, é todo mundo. O frâncio, eu coloquei uma observação aqui, porque como ele é radioativo, então ele não existe muito na natureza. Logo que ele é formado, ele já some por decaimento, que a gente vai ver também mais pra frente, que é uma reação específica que ele deixa de ser frâncio, ele vira outro composto, ele vira outro elemento. Né? Então acaba que a gente não conta muito ele. Eu coloquei aqui só pra falar isso mesmo, porque como ele é muito radioativo, ele geralmente não é considerado forte, porque ele não existe praticamente. Então acaba que da primeira família vai ser ela inteira, né, com essa ressalva do frâncio. Já na segunda família vai ser praticamente ela inteira. Vai ter a mesma ressalva do frâncio com o rádio, só que a pegadinha da segunda família é porque os dois primeiros integrantes, que é o berílio e o magnésio, eles não são fortes, eles são fracos, porque eles não se solubilizam muito em água, eles são exceção da família. Então você lembra, base forte é a primeira família e a segunda família, tirando os dois primeiros integrantes, que é o berílio e o magnésio. É decorar essa listinha e seguir com a vida. Beleza, agora é sal. O que é o sal? O sal ele vem, né, de uma reação de neutralização de um ácido e de uma base. Né? Então, a gente vai ver essa reação no próximo slide para poder ficar um pouco mais tranquilo, porque vocês ainda não tiveram reação inorgânica. Mas é basicamente essa a definição de sal. É um composto que, quando está em água, ele vai gerar dois produtos, um ácido e uma base. Por que isso? Porque ele é formado no processo contrário, que é pegando um ácido e uma base, reage, vai formar o sal e água. Quando você pega essa água e joga no sal, processo contrário. A aparência dele vai variar, porque como ele depende do ácido e base que formam ele, e como tem várias bases e vários ácidos diferentes, acaba que é difícil você falar, um sal tem essa carinha. Não, ele pode ter várias caras. E a gente vai ver essas carinhas mais pra frente. Bom, para classificar a gente vai ter dois critérios, que é a neutralização e o pH. E vamos para a neutralização para poder explicar um pouco mais o que é isso. Bom, reação de neutralização é uma reação que é basicamente um ácido e uma base reagindo para formar um composto, que é o sal e água. E nesse caso, o ácido e a base eles acabam sendo representados pelos seus íons, que são importantes, que é o H+ e o OH-. Tem dois tipos de neutralização, a completa e a incompleta. A completa é quando todos os H+ reagem com todos os OH-, porque completo, né, acaba tendo esse nome. Né? Se é completo, todo mundo junto, todo mundo participa. Então, por exemplo, no exemplo aqui que a gente colocou, o H2SO4 tem dois hidrogênios. O NaOH ele só tem uma hidroxila, mas se a gente colocar dois NaOH, acaba que bate dois hidrogênios e duas hidroxilas, formando o Na2SO4 e duas águas. Então veja bem, para cada H+ reagindo com um OH-, você forma uma água. Como nesse caso tem dois hidrogênios e duas hidroxilas, você forma duas águas. Tá? Na reação incompleta, nem todo H+ vai reagir com todo OH-, ou o contrário, nem todo OH- vai reagir com todo OH+. E isso vai ser importante para a classificação dos sais, que a gente vai ver mais à frente. Então, por exemplo, se ao invés de a gente colocar 2 NaOH, tivesse colocado só um,
não teria formado tipo, esse composto aqui. Porque, primeiro, não teriam dois NAs, não teriam dois sódios. Então, o que aconteceria? Ia formar esse composto, NaH. E como só teve uma hidroxila, só podíamos formar uma água. Então, é isso. Tinham dois hidrogênios, uma hidroxila. Forma uma água e um sal, que a gente vai ver que é um sal ácido, por causa da presença do hidrogênio. Do mesmo modo, se fosse o contrário, se fosse hidroxila em excesso e H+, em poucos, a gente teria a reação do exemplo 2. Um HCl, só um hidrogênio, com um hidróxido de bário. Só que o hidróxido de bário ele tem duas hidroxilas. Então é uma reação de duas hidroxilas com um hidrogênio. Como não bate esse número, vai formar só uma água e vai formar um sal que vai ter a presença de uma hidroxila ainda. Que a gente vai ver que vai ser um sal básico por causa da presença da hidroxila. E é isso, a neutralização. Neutralização completa, reagiu todo mundo. Neutralização incompleta, nem todo mundo reagiu. Por falta de... Geralmente é por falta, né, em quantidade. Aí é isso. Aqui está um boxezinho para vocês poderem entender depois, caso não assistam a aula, ou queiram assistir de novo. Tipo, só uma apresentação, e vamos que vamos. Classificação. Por neutralização, eu falei. Ele vai depender da reação, se ela vai ser completa, se vai ser incompleta, quem que estava reagindo. Então, por exemplo, o sal neutro, ele vem da neutralização completa. Então, nesse sal, a carinha dele é essa. Não vai ter nenhum H+, não vai ter nenhum OH-. E só vai ter um composto de cada lado. Só vai ter, tipo, um tipo de ácido nele, só vai ter um tipo de base. Isso é importante para a gente poder diferenciar dos sais mistos, tá? Agora vamos lá, sal ácido. Eu falei, o sal ácido é quando está em excesso o hidrogênio. Então, tipo, é aquele caso de terem dois hidrogênios para uma hidroxila. Quando faz isso, inevitavelmente, no sal que é formado, vai ter um hidrogênio. Então, a carinha dele é essa. Você vai ver uma base, porque, tipo, metais vêm de bases. Você vai ver um ácido, que os ametais vêm de ácidos, e vai ter um hidrogênio intrometido no meio, tá? Da mesma forma, existem os sais básicos, que é quando a hidroxila está em excesso e o hidrogênio não tem suficiente. Então, como não tem suficiente, vai sobrar hidroxila para o sal. Então, vai ser mesmo pensamento do ácido. Vai ter o metal, que veio da base, vai ter o ametal, que veio do ácido, só que aqui, como o sal é básico, vai ter hidroxila no meio intrometida. Tá? E, por fim, tem o sal misto. Ele também vem de uma neutralização completa, só que, veja bem, com elementos diferentes. Então, ele não vem dessa reação aqui, que só tem um tipo de ácido e um tipo de base. Ele vai vir de uma reação que vai ter dois tipos de ácidos e um tipo de base. Vai vir de uma reação que tem um tipo de ácido e dois tipos de ácidos e um tipo de base, que são esses dois exemplos. Nesse daqui tem dois tipos de metais diferentes. Então, isso indica que vieram duas bases diferentes para poder reagir com esse ácido. E do mesmo modo, aqui, a gente vê um metal só, o que indica uma base. Só que a gente vê dois ametais diferentes do oxigênio, é claro, porque aqui a gente não pode contar como dois diferentes, tem que contar como um composto só. Nesse caso, não, porque a gente sabe que cloro e flúor formam ácidos diferentes. O HCl e o HF. E por isso a gente conseguiu perceber que, como tem dois ametais, então na reação não era só um tipo diferente, não era só um tipo de cada, eram dois tipos diferentes de ácido e para uma base. Então acaba que é um sal misto, porque ele mistura elementos diferentes, seja de ácido, seja de base. Seguindo, tem a segunda classificação, que é por pH. Isso ajuda a gente, mais na frente, a prever se quando a gente colocar o ácido na água, a gente vai formar uma solução ácida ou uma solução básica ou uma solução neutra. Então vamos lá. Como são só 3 opções de pH, só vão ser 3 opções de classificação. Sal de caráter neutro, ácido ou base. É muito importante frisar que o nome da classificação é sal de caráter neutro, porque senão a gente vai confundir sal neutro com sal de caráter neutro. São coisas diferentes. Aqui a gente está vendo como ele é formado, como que se dá a neutralização para formar o sal.
Aqui a gente está vendo como o sal se comporta quando a gente coloca ele em água. Então, o mesmo sal ele vai ter duas classificações diferentes. Uma sobre como ele é formado e a outra como ele reage na água. Então, vamos lá. O sal de caráter neutro ele é formado quando um ácido forte ele reage com uma base forte. Independente... Não, mentira, desculpa. É um ácido forte com uma base forte, tendo que ter uma neutralização completa. Tá? Porque aí quer dizer que a mesma quantidade de ácido forte está junto com a mesma quantidade de base forte. Então não vai ter um desequilíbrio de forças. Que acontece com os dois outros sais. O sal de caráter ácido, quando a gente coloca ele em água, como o caráter dele é ácido, ele vai deixar o pH do meio ácido. Então como que ele faz isso? É um desbalanço de forças. Um ácido forte vai chegar com uma base fraca e pum, bateu nela. Então, tipo, se o ácido é forte e a base é fraca, ele ganha. Se ele ganha, ele deixa o meio ácido. Aí é o caso do CuSO4, isso aqui é ouro, o bisulfato de ouro. A gente vai falar de nome mais pra frente. Tá. Note aqui que neutralização completa ou incompleta. Porque como o ácido é forte, independentemente se tiraram todos os hidrogênios ou não, ele vai continuar ganhando em força. Tá? Então é importante lembrar que não depende, né, se ele neutralizou completamente ou não. E vamos para a terceira, sal de caráter básico. Da mesma forma que existe o caráter ácido e o neutro, vai ter que existir o caráter básico, que quando a gente colocar esse sal em água, ele vai formar uma solução com caráter básico, tá? Que é aquele rolê do pH acima de 7, que a gente vai ver lá em equilíbrio, melhor matéria. Então, enfim, mesmo raciocínio. O caráter básico vai ser uma base forte com ácido fraco que vai bater e vai ganhar em força. É queda de braço isso daqui, essa classificação. Se os dois estão empatados, é neutro. Se o ácido ganha, é caráter ácido. Se a base ganha, caráter básico. Então, da mesma forma, neutralização completa ou incompleta de uma base forte com ácido fraco, que aí é o caso desse daqui, porque o sódio é forte e o carbono é fraco, e esse daqui, porque o cálcio é forte e o fósforo é fraco. Seguindo. Essa é a parte mais importante de sal. Porque classificar acaba que é mais tranquilo de você de pensar, porque tem uma lógica por trás. Não quer dizer que o nome não tenha, mas o nome é muita informação. Então vamos tomar bastante cuidado aqui e vamos analisar com calma. A nomenclatura a gente vai pensar em sais neutros a princípio. Lembra? Sal neutro é o sal de neutralização completa entre um ácido e uma base. A gente não está vendo força aqui, a gente está vendo neutralização. E vai seguir mais ou menos meio que uma junção dos nomes de ácido com a junção do nome de base. Então, por exemplo, para a parte do sal, para a parte do ácido, tinha que botar, né, o prefixo, radical, sufixo. Isso vai se manter. E para a base, você colocava no final com o nome do metal. Então, vai seguir. Então, por exemplo, os prefixos são os mesmos, né, que existem, tipo da tabelinha de ácido. Cadê? Aqui. Os prefixos vão continuar sendo os mesmos, mas o sufixo muda. O sufixo é o sufixo de sal, que eu vou colocar aqui. Essa tabelinha compara direitinho o tipo de ácido com o sufixo dele para poder gerar o sufixo do sal. Aí o prefixo é o mesmo. Eu coloquei aqui só para deixar bonitinho. Então, por exemplo, se a gente tem um hidrácido, ele não tem prefixo, então o sal também não vai ter. Mas ele tem um sufixo hídrico, que para sal vai virar eto. Aí descendo, o oxiácido, NOx máximo vai ter per, NOx mínimo vai ter hipo. Isso não muda. Agora, o bom de pensar é que, quando ele tem um NOx alto, ele é ico. Então, o sal vai ser ato. Ato de alto. Quando ele tem um NOx baixo, ele é uso. Quando ele é uso, ele é ito, de pequeno. Aí tem até uma frasezinha,
bico de pato, formoso, periquito. Tem várias musiquinhas diferentes, essa foi a que eu aprendi e tá no meu coração. Então, tipo, hídrico vira ito, ico vira ato, oso vira ito. E os prefixos se mantêm. Então vamos ver os exemplos. Quando a gente pega um ácido clorídrico e junta com hidróxido de sódio, gera o cloreto de sódio. Quando a gente pega o perclórico, a gente gera o percloato de potássio. E agora vamos descer mais um pouco o NOx. O ácido sulfúrico com o hidróxido de cálcio vai ser o sulfato de cálcio. O ácido nitroso com o hidróxido de lítio vai ser nitroso ito. Então é nitrito de lítio. Agora o ácido hipocloroso vai virar o hipoclorito de ferro 2. Aí a mesma observação que a gente fez para a base, a gente faz para sal de novo. Se ele tem um NOx 2, a gente pode botar ferro, hipoclorito de ferro 2 ou hipoclorito ferroso. Eu prefiro fazer um NOx porque nunca vai ter erro. Porque eu nunca sei se o cara vai ter mais de um NOx ou não. É a forma mais formal, então tipo, é mais tranquilo de pensar assim. E não fica pirando tanto. Tá? Então é isso. Olhou a tabelinha, você vai, tendo ela em mente, vai conseguir resolver tudo da vida de sal, de nomenclatura dos sais neutros. Agora, existe uma nomenclatura extra para os outros sais. Novamente, é sempre pelo nome, pela classificação de neutralização, tá? Então vamos lá. O sal misto, como ele tem dois metais diferentes ou dois ametais diferentes, a gente tem que colocar isso por escrito para poder não confundir. Então, por exemplo, vai ser praticamente o mesmo nome do sal neutro. A gente só vai ter que adicionar algumas coisas. Então, por exemplo, no NaKSO4, SO4 é sulfato. Ia ser sulfato de sódio e potássio, então, porque a gente tem que falar os metais. E a gente fala nessa ordem. Na ordem do metal que veio primeiro e depois o segundo metal, tá bom? Só que eles podem vir dois ametais diferentes. Então vai seguir a mesma ordem. Cl seria cloreto, Br seria brometo. Como o cloro veio primeiro, ele vai vir primeiro também no nome. Então vai ser cloreto, brometo de cálcio. Porque mantém. E tem que lembrar de botar o hífen. Senão o nome fica errado, tá? Aí além do sal misto, falta o sal ácido e sal básico. Né? O sal ácido é o sal que ainda tem hidrogênio e o sal básico é o sal que tem hidroxila ainda. Esses daqui são um pouco diferenciados, porque a gente tem que falar que existe um hidrogênio ou falar que existe uma hidroxila. Então, é assim, a parte de falar que tem um hidrogênio é esse em verde. Então a gente vai adicionar o hidrogênio ou bi para poder dar o nome do sal. Então, esse sal aqui, NaHCl3, que é o fermento de bolo, bicarbonato de sódio, ele fica como? Hidrogênio, carbonato de sódio. Da parte roxa para frente é normal. E o hidrogênio é a parte que, seria como se fosse um prefixo de NOx, só que é um prefixo para dizer que existe hidrogênio. Aí ele pode ser hidrogênio carbonato ou bicarbonato, tá? Mesma coisa vale para a base. Só que a base, como a hidroxila tem um número mais maleável, porque geralmente tem compostos com muitas hidroxilas e às vezes nem todas reagem, você tem que falar quantas tem. O que não acontece geralmente com hidrogênio, porque geralmente os ácidos têm 2, no máximo 3 hidrogênios e geralmente todos são consumidos. Então tá, no sal básico vai ser o número de hidroxilas para poder dizer a quantidade, hidroxi para falar que existe hidroxila e o resto vai normal. Então, por exemplo, nesse caso, Ca ou HCl é monohidroxi, aí você continua normal, cloreto de cálcio. Tudo bem? Com isso a gente acaba sal. E vem para óxido,
que é bem extenso, é bem complexo, mas a gente vai ver direitinho com calma que vai dar tudo certo. Então, o óxido ele é diferente, porque o óxido ele é como se estivesse seco, né? Então, o ácido, base e sal, eles têm esse nome, essa classificação, porque quando a gente coloca em água, eles liberam certas coisas. O óxido é diferente. Tipo, a água vai influenciar, mas tipo, a definição não depende da água, diferentemente dos outros. Então, qual é a definição dele? É todo composto binário, de 2 caras só, em que o mais eletronegativo é o oxigênio. Então, vai ser sempre 2 caras, e o cara à direita, que é a posição do mais eletronegativo, é o oxigênio. Então, ele vai ser esse XO, né, com suas respectivas quantidades. Então, a classificação é aqui que vai entrar a água, é onde ela é importante, porque, novamente, a classificação vai se dar com um composto que é gerado depois que ele é posto em água. Então, os óxidos ácidos, quando coloca em água, geram ácido. O básico vai gerar base. Os óxidos anfóteros, eles são interessantes, porque eles podem formar tanto um ácido quanto uma base. Vai depender do meio, se vai ter um outro reagente e tudo mais. E os óxidos neutros, eles, por nada na vida, reagem com água. Tá? Por isso que eles são neutros, porque eles não reagem. Então, tá bom. De uma forma geral, para classificar, a gente consegue ver por quem está ligado com o oxigênio, quem é esse X. Se o X for um ametal ou um metal de NOx alto, 5, 6 ou 7, ele vai ser um óxido básico, ácido, desculpa. Se for um metal de NOx mais 1, mais 2, NOx baixos, vai ser um óxido básico. Agora, para um fótero, ele vai ser um metal no meio termo. Se o metal de NOx alto era ácido e o NOx baixo é básico, então o que está no meio ele pode ser tanto básico quanto ácido. Tá? Por isso que ele é um anfótero, que vai ser um metal de NOx mais 3 e mais 4. E os óxidos neutros são 3, então é decorar. E vai estar mais para frente. Exemplos. Óxidos ácidos. Olha só. CO2, ametal, quando colocou água, virou um ácido. SO3, colocou água, virou um ácido. Até é legal pensar nisso para a questão de chuva ácida, porque é assim que ela é formada. Gase, porque CO2 e SO3 são gases. Juntou na nuvem lá, formou um ácido, chove, causa todo aquele problema. Aqui, CrO3. Cr é cromo, cromo é um metal. Só que como é um metal de NOx alto, NOx mais 6, ele forma um ácido. Beleza? Óxidos básicos. Na, Ca, ferro, são metais de NOx mais 1, mais 2, mais 2. Como é NOx baixo, vai ser um óxido básico. Porque quando reage em água, como a gente vê aqui, forma uma base, 2 bases, 3 bases. Beleza? Agora os anfóteros. Eu deixei uma listazinha para poder decorar, porque são os mais importantes, que é o óxido de ferro 3. Aqui tinha que estar o 2, não aqui na hidroxila, lá na base. É o óxido de ferro 3, o de zinco, o de chumbo. Tanto mais 2 quanto mais 4. Isso aqui é uma exceção. É o único mais 2, o único é forte. Mas ele é o mais 2, que é anfótero e não básico. E o de alumínio. Então, por exemplo, se o de zinco estiver no meio básico, ele vai formar o hidróxido de zinco. Se estiver no meio ácido, ele vai formar o ácido de zinco. Né? O nome é meio estranho, mas segue a mesma ordem. Vai ser tipo ácido zincônico. Aí ele forma o sal zincato. Tipo, é a mesma lógica. É como se a gente tratasse ele como um ametal de verdade. É interessante notar que a fórmula ela tem as mesmas quantidades, só que ela é escrita de forma diferente para poder frisar realmente que isso aqui é uma base e isso é um ácido, beleza? E os neutros são esses 3, NO, CO e N2O, que aqui a decorebinha é no com 20, porque no, co, com, né, com 20, aqui é um 20. É ruim, mas são 3, é de boa, são importantes lembrar que eles não reagem por nada. Beleza, nomenclatura parte chata, parte difícil.
Então vamos lá. Ela é parecida com base por quê? Porque ela é bem esquematizada, bonitinha. Vamos lá. Vem primeiro um prefixo com a quantidade de oxigênio, óxido de, prefixo com a quantidade do outro composto e o nome do outro composto. E esse prefixo pode ser mono, di, tetra, tri, penta, enfim, é nessa linha de pensamento. Então, por exemplo, Fe2O3. 3 é tri, 2 é di. Tri, óxido de ferro. É estranho de falar, porque de é quase uma cacofonia. Aí vamos lá, N2O5. 5 é pente, 2 é di. Pentóxido de nitrogênio. E é isso. Tipo, existe uma outra nomenclatura, né? Tipo, que nem eu tinha falado para base, né? De mexer com o número do NOx, né? Por exemplo, pegando o mesmo exemplo aqui do trióxido de ferro, como ele tem 2 NOx diferentes, mais 2 ou mais 3, né, a gente... Eita, tem outro erro aqui. A gente pode usar essa nomenclatura pelo NOx. Quando o cara só tem um NOx, não faz sentido, tá? Então, por exemplo, aqui é o óxido de ferro 3, não 2. Porque o NOx dele é 3. Aí tem que lembrar, né, de colocar o número em algarismo romano. Mesma coisa aqui, o NOx desse óxido, né, do nitrogênio é 5. Então vai ser óxido de nitrogênio 5. Esse daqui é o cobre com NOx mais 1. Então é o óxido de cobre 1. Tá? Se a gente pode usar o NOx, a gente pode usar aquela nomenclatura tipo ácido, de aquoso. Então, o ferro mais 3 é o maior, usa férrico. Óxido, não tem esse D, óxido férrico. Nossa, cheio de erro esse slide. Desculpa, gente. Esse aqui é o de cobre mais 1. É o NOx mais baixo, que o cobre pode ser mais 1 ou mais 2. Então vai ser óxido cuproso, tá? Tira esse D, eu vou tirar e mandar direitinho para vocês. Bom, essa parte não cai muito, mas é importante vocês terem noção. Tipo, peróxido cai, mas tipo, não cai tão aprofundado. É bom vocês saberem para poder não ter tipo, problema, tipo, sei lá, aparecendo uma questão e vocês não saberem, tipo, caírem de paraquedas. É mais para tipo, ter uma curiosidadezinha. Peróxido e superóxido, bom, são óxidos. Ainda mais que aqui está escrito óxidos neutros. Então, enfim. Peróxido é o óxido que o óxido do oxigênio ele vai ser menos 1. Diferentemente do resto, porque geralmente o oxigênio ele sempre vai ter NOx menos 2. Só que esses dois casos são diferentes, são fora da curva. Nesse do peróxido, o óxido do oxigênio é menos 1. Por um motivo da natureza. Não cabe a gente, né, tipo, devagar sobre isso. E o exemplo mais importante é o peróxido de hidrogênio. Então, tipo, deu vontade de descolorir o cabelo, você vai usar isso. Porque ele tem uma forte ação oxidante, né? Porque o oxigênio ele quer voltar para ser menos 2. Para ser menos 2 ele tem que oxidar a outra pessoa. Aí o que acontece? Ele oxida a tinta que está no seu cabelo. Por isso que ele fica amarelo, fica... Tipo, o amarelo é tentando ficar incolor, né? Mas tudo bem. E é importante. E é sempre bom lembrar que tipo, aqui você não vai dividir a fórmula mínima. Não vai ser HO, vai ser sempre H2O2. Vai ser Na2O2. Tipo, é legal pensar que aqui sempre vai ser o metal ou o hidrogênio, tá? No superóxido, o oxigênio vai estar pior ainda, né? Ele vai estar com NOx menos meio. E para ele estar com NOx menos meio, da mesma forma que aqui não pode dividir, aqui também não. Ele tem que ficar com o O4, porque aqui é mais 1. Então, por exemplo, superóxido de potássio, K2O4. Não pode mexer, porque o potássio é mais 1, então 2 vezes 1 dá 2. Então, tipo, vai ser 2 divididos por 4, que vai dar meio. O negativo é porque o oxigênio rouba elétron, então ele está negativo. Superóxido é muito, muito difícil de cair. Tipo, eu botei realmente por desencargo de consciência, porque se cair,
pelo menos vocês têm alguma mínima noção. Geralmente é superóxido de potássio ou de sódio. Óxido misto ou duplo. Porque, tipo, na natureza, as coisas não aparecem puras, assim, tipo, só o xzinho, só o yzinho. Geralmente eles estão juntos. Isso acontece muito com o óxido. Então, o que acontece? Esse óxido misto ou duplo, ele é uma mistura de dois óxidos do mesmo composto. Então, tipo, o ferro tem dois NOx diferentes, né, para óxido. Então, é como se fosse uma mistura desses dois. O chumbo, a mesma coisa. Então, por exemplo, nesse caso aqui, é o 1 óxido de ferro 2 com 1 óxido de ferro 3. Quando você junta essas fórmulas, gira o Fe3O4. E para o chumbo vai ser a mesma coisa. Só que agora vão ter dois chumbos PbO e um chumbo PbO2. Então, tipo, é interessante você ver isso, porque dependendo do NOx desse metal, né, que isso geralmente acontece só com metais, você vai ter uma proporção diferente entre os dois óxidos. E é isso que gera um NOx médio de mais 8/3. Isso é característico de óxido misto. Você viu um óxido misto porque ele tem essa carinha. X3O4, tá? Porque isso gera um NOx médio de mais 8/3. Não quer dizer que o ferro aqui tem esse NOx, mas aqui o NOx médio, porque vai ser uma média entre esse NOx com esse NOx. Uma média desse NOx 2 vezes com esse NOx, tudo bem? E por fim, hidreto, tipo, só para dar uma passada geral, tipo, existem outras funções importantes, existem outras funções inorgânicas, como os sulfetos, os carbetos que eu coloquei aqui, mas não são tão válidas, não tão importantes. E dentro dessas, tipo, menos importantes, o hidreto é mais importante. Então vamos lá. Do mesmo modo que oxigênio em composto binário gera o óxido, o hidreto é a mesma coisa, só que vai ser um composto binário que vai ter o hidrogênio como o mais eletronegativo. Isso é muito, tipo, interessante, porque o hidrogênio poucas vezes vai ser assim, né? Tipo, porque ele é um composto bastante eletropositivo e tem muitos outros compostos mais fortes do que ele. Salvo duas exceções de hidretos um pouco incomuns, vai ser sempre essa definição, o hidrogênio mais eletronegativo. Então, hidreto geralmente vai ser com metais, porque metais perdem para o hidrogênio, né? E quais são essas duas exceções? A água e a amônia, porque o nitrogênio e o oxigênio eles são mais fortes do que o hidrogênio para roubar elétron. E até é interessante pensar, tipo, a água, você nunca pensa, né, com a classificação da água, porque, sei lá, é água. Né? Então vamos lá, a aparência dele é um XHzinho, quando o hidrogênio é mais eletronegativo, e HY nos outros casos, tá? Aqui na amônia ela foge essa regra aqui, porque apesar do nitrogênio ser mais eletronegativo, ele segue essa ordem aqui por convenção da vida e tradição, tá? Então vamos lá, existem os hidretos iônicos, que iônico fala justamente da ligação, então é um hidreto com um metal, e os hidretos moleculares ou covalentes, que é quando a ligação ela é covalente. Então vai ser, tipo, quando o X, no caso da amônia, né, ou o Y, nos demais casos, ele é um ametal. Ou um metal um metal como o alumínio. Porque o alumínio é um metal com uma eletronegatividade alta. Então acaba ficando muito próximo do hidrogênio. O hidrogênio ainda assim ganha dele, mas como a eletronegatividade é muito baixa, é muito próxima, quer dizer, ele forma uma ligação covalente. Então eles dividem ainda assim o elétron. Então por isso que tipo, é um hidreto covalente, porque ele forma ligações covalentes, geralmente com a metais. O alumínio é uma exceção importante de se notar. Nomenclatura, mesma coisa de base. Ao invés de ser hidróxido, aqui vai ser hidreto. Então vai ser hidreto de alguma coisa. Hidreto de lítio, hidreto de alumínio, hidreto de bório, hidreto de oxigênio. Tá? E é basicamente isso. Tipo, essa aula de funções. É uma aula extensa, em que as partes mais importantes tipo, é você saber identificar ácido, base, a força, os sais, os óxidos, um pouquinho desses extras e um pouquinho do hidreto, mas principalmente saber dar nome, saber falar
ácido sulfúrico, saber falar sulfato de cálcio, tipo, identificar o composto e dar um nome. Essa é a parte mais importante da aula, com certeza, porque essa nomenclatura vai acompanhar vocês durante a química o ano inteiro. E, tipo, se não ficar 100%, isso pode acabar te atrapalhando. Então, tipo, dá um gás, tipo, dá uma olhada nessa parte da nomenclatura com carinho, para não ter nenhuma dúvida, tá? Qualquer coisa a gente vai estar aí e é só falar. Isso aí é um material extra, mas, tipo, qualquer coisa é só falar mesmo que a gente resolve e vai dar tudo certo, tá? Fiquem bem.